Welcome, guys, to one more Thursday Night Live with me, with Karen. And tonight I have a very interesting topic. Então, o meu assunto de hoje é interessante porque, assim, é uma indagação que eu sempre tive. Pra quem viu meus stories ontem, né, viu que o que eu falei um pouquinho lá mais ou menos. Então essa ideia de trazer esse tema surgiu mais por causa dessa curiosidade que eu sempre tive, né? Bom, a primeira vez que essa curiosidade surgiu pra mim foi assistindo aquele seriado Dark que tem no Netflix. Se você já assistiu esse seriado, você sabe que é um seriado alemão, né? E eu, como professora de inglês, eu prego muito o quê? Gente, assistam sempre os filmes no original, porque ainda mais se você está aprendendo inglês, você quer praticar a sua audição, o seu listening, assistir o áudio original é muito melhor, porque você vai ouvir pronúncia, entonação, expressões, tá certo? Agora, mas Karen Dark tá em alemão, o que isso tem a ver? Exatamente. Eu prego sempre ouvir, assistir os filmes, os seriados sempre no áudio original. Por quê? Porque cada cultura tem a sua forma de se expressar e quando a gente tenta encaixar ali o áudio português, acaba saindo meio esquisito, né? Quantas vezes você já assistiu aqueles filmes do Jack Chan, que são chineses, não são americanos? E você tem ali uma interação meio esquisita, né? No áudio soa uma coisa, mas a expressão, a forma como eles agem é diferente. Então, eu não assisto o original somente no inglês, eu assisto o original no espanhol. Quem aqui já assistiu o Labirinto de Fauno? Né? In English it's called Pan's Labyrinth. É um filme espanhol, muito interessante esse filme. Para quem não assistiu, eu recomendo. Já é um filme já um pouco antigo. Se não me engano é do Guilherme Del Toro. Posso estar errada. Ou já assistiu, por exemplo, alguns filmes em francês, ou por exemplo, La Casa de Papel. Aposto que vocês assistiram dublado, né? Ao invés de querer, né, ouvir um pouquinho ali uma língua diferente. Bom, voltando pro Dark. Dark é um seriado alemão e eu assisti ele em alemão, né? Obviamente com as legendas, porque eu não sei falar alemão, assim como o Squid Games, né? O Round Six, que é coreano, eu também assisti ele em coreano. Então, eu comecei a prestar atenção nas expressões, em como as pessoas conversavam, né? Por exemplo, no Guten Morgen, né? É muito parecido com o Good Morning, entre outras palavras ali, outras expressões que eles iam falando. E eu, nossa, cara, isso é muito parecido com o inglês. Aí eu pesquisava, comecei a pesquisar essas expressões que eu ouvia e eu via como que era parecido com o inglês. Comecei a pesquisar e começou a vir aquela vontade de aprender alemão. Eu até cheguei a baixar o Duolingo em alemão para fazer, mas pra mim, gente, eu dou aula aqui online para vocês, mas pra mim eu tenho que estar lá presencialmente, porque eu sou das antigas, não sei, parece que eu não funciono, mas é gostoso dar aula online. Talvez hoje, depois de anos dando aula online aqui com vocês, talvez eu consiga administrar melhor essa dinâmica do EAD, né? Então eu comecei a perceber isso. Aí eu baixei ali o Duolingo, né, pra começar a aprender ali o alemão e, e eu comecei a estudar o alemão através do inglês. Porque eu achei muito mais, digamos assim, fácil, tá certo? Então, a minha indagação, minha pergunta era: se eu já tenho o inglês como a minha segunda língua, se eu já sou fluente no inglês, seria muito mais fácil aprender outra língua através do português, que é a minha língua nativa, ou através do inglês? E adivinha só, eu fui estudar, fui pesquisar, fui atrás de saber
E adivinhe só, aprender outra língua através do inglês é muito, mas muito mais fácil, certo? Então vamos lá para a minha apresentação. Então vamos lá, né, gente? Primeiro ponto, the first bullet point here are the linguistic similarities. So English shares roots with other Germanic languages like German and Dutch, as well as Romance languages like French, Spanish, and Italian, for example. Many English words have cognates in these languages, words that look and sound similar and have the same meaning, making vocabulary acquisition easier. Então, nós que somos estudantes de inglês, nós sabemos que existem os cognatos e os falso-cognatos, né? O que são cognatos? São palavras que se parecem. Então, os cognatos são palavras que se parecem e possuem o mesmo significado. Os falsos cognatos são as palavras que se parecem, mas não tem nada a ver uma com a outra, tá? Bom, vamos deixar os falsos cognatos de lado e focar nos cognatos. Então, por exemplo, eu trouxe aqui 4 exemplos para vocês. Então, do English for Spanish, for example, animal, right, é animal em espanhol, assim como também no português, né? Então, é a mesma palavra, só a entonação ali diferente, né? In English we say animal, in Spanish nosotros hablamos animal, ¿sí? En portugués, animal. In English we say hospital, en español decimos hospital, né? La H no hay sonido para la H, né? O H ali não tem o som. In English we say actor, en español we say actor, okay? In English we say color, em espanhol decimos color, tá? Então, both use subject, verb, object, sentence structure, né? Então, aqui nós temos também algumas similaridades gramaticais, ou seja, sujeito, verbo, objeto, assim como no português também, né? Sujeito, verbo, objeto, né? She eats apples. Ella come manzanas. Tá bem? E o inglês com o francês? Aí o francês eu não vou me arriscar muito a falar, porque eu não sei falar francês, tá? Mas, por exemplo, aqui os cognatos. Important, em French, important. Tô presumindo, tá, gente? Não me julguem, eu não sei falar francês. Restaurant, restaurant. Minute, minute. Não sei como que fala. Music, music. Over 50% of English vocabulary comes from Latin or French origin, especially academic, legal, and formal terms. Então, é muito comum ver ali, principalmente nessa região, nessa legal, digamos assim, do direito e acadêmico, eles usam muito o latim e palavras derivadas do francês, tá? Por exemplo, when you go to the university and you become an alumni of that university, o que é um alumni? Alumni, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês verem. Alumni, this is how you spell alumni, okay? This is how you spell it. And é uma palavra que a gente utiliza no inglês para significar aluno de uma universidade específica. Então, quando a gente fala, oh, you are a Harvard alumni, quer dizer que você é um aluno de Harvard, ou foi um aluno de Harvard, ok? E é uma palavra derivada
ou é uma, quer dizer, é uma palavra em latim. Ok, guys? Alrighty. Alrighty then, né? Como o Jim Carrey would say in Ace Ventura, Pet Detective. Alrighty then. Okay. In English and German, we have some similar words as well. Water, Wasser, father, Vater. Inclusive, né, no Star Wars, que a gente tem o Darth Vader, né? Vem daí. House, house. Name, nome. Ok? Use definite, indefinite articles, the, a, der, die, das, ein, né? Que são os artigos indefinidos. English and Italian, né? Assim como no espanhol, né? O H não tem som. Hotel, hotel. Idea, ideia. Student, estudante. Doctor, dottore. Ok? Agora, o próximo ponto. Your cognitive skills. What are cognitive skills? São habilidades cognitivas. When you learn a second language, you develop better problem-solving skills, multitasking ability, and pattern recognition. These cognitive benefits can transfer to learning additional languages, making the process smoother. E isso realmente, gente, você consegue, quando você... Bom, daqui a pouco eu falo mais sobre isso, né? Que isso está envolvido num outro ponto. Então vamos lá, memory. Example, when learning English, you memorize new vocabulary and grammar rules. This strengthens your brain's ability to retain and recall information useful for remembering words in any new language like French or Japanese, né? Então, quando você aprende quando você aprende inglês, você já memoriza vocabulários novos e gramáticas novas. Ou seja, isso ajuda a você fortalecer as habilidades do seu cérebro de manter e memorizar informações, o que vai facilitar muito na hora de você aprender uma língua nova. Problem solving. You figure out how to correct English sentences using different tenses. Né? Você aprende a corrigir, né, o inglês, frases em inglês, usando diferentes tempos verbais. Ou seja, you become better at applying grammar rules in new situations, even in languages you haven't learned yet. Ok? Viu? Ou seja, você consegue aplicar as regras gramaticais em situações novas até em línguas que você ainda nunca aprendeu. E é muito interessante isso, porque eu tinha muita dificuldade com a gramática portuguesa na escola. Nossa, eu era péssima. Eu escrevia muito bem, eu ia muito bem em redação, eu ia muito bem em interpretação de texto, mas quando chegava ali na gramática, que eu tinha que fazer análise sintática, definir oxítona, proparoxítona, blá, 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 quando eu aprendi, e isso veio do espanhol, quando eu aprendi o espanhol, eu melhorei em português. E quanto mais eu evoluí no inglês, mais o português, a gramática portuguesa começou a fazer sentido para mim. Entendeu? Então ela ajuda muito a você começa a conectar os pontos. Attention control. So listening to native English speakers help you focus on keywords, filter out distractions and follow fast speech. Então quando você ouve aos nativos, as pessoas que falam inglês desde nascença, né? Ele te ajuda a focar, né, em palavras-chave e filtrar as distrações para você conseguir seguir, né, a fala rápida. E, gente, lembrando, né, muitas vezes tudo bem, quando a pessoa tá falando numa velocidade normal, é como a gente tá falando aqui no português. Muitas pessoas vão ter dificuldade de compreender. Se eu falar assim com o Tim, vixe Maria, ele se perde todinho. That's why I only speak to him in English. Mas, para um americano falando normalmente, até soa rápido para nós, mas não é necessariamente rápido. É a velocidade normal para eles. Então, quando a gente tenta, ali a gente começa a
desenvolver um foco maior. Multitasking, switching between your native language and in English when translating or thinking in both. Builds mental flexibility, useful for learning and managing multiple languages at once, like Spanish and French. Ou seja, você fica muito melhor na multitarefa. Ah, sim, você fica muito melhor na multitarefa. Você consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo mais rápido. Essa é uma habilidade que eu ainda não consegui desenvolver muito bem. Porque se eu tô focada numa coisa, por exemplo, eu tô lendo um livro, e a pessoa fala comigo, eu não ouço. Eu tô ali imersa no mundo do livro e ó, esquece de Karen, tá? Mas você ali ter essa habilidade de ir voltar numa língua a outra ajuda bastante. E por último aqui eu tenho pattern recognition. You recognize that in English many regular verbs add ed in the past. So you quickly spot patterns in other languages too, like verbs ending in Spanish, ar, ir. Okay? All right, now let's go to our next slide. All right. Hold on a second, guys. All right, so the next point here is this: access to resources. Okay, so English is widely used in global education, including online courses, apps, and languages exchange platform. This abundance of resources allows English speakers to access a wider range of learning materials and connect with other learners and native speakers around the world. Então, se você já tem inglês como a segunda língua, você com certeza terá muito mais acesso à informação do que outras pessoas. Porque, como nós já sabemos, né, o inglês ele é uma língua global. Todo mundo praticamente fala inglês, tá certo? Então, qual que é um dos primeiros pontos com relação a esse access to resources, acesso a recursos? Learning platforms, Duolingo, Babel, Busuu, LingQ, most courses are built in English as the base language. So, example, you can learn Spanish from English, but not always from Swahili or Thai. Então tem muitas línguas ali que você consegue aprendê-las através do inglês, porém, eu quero aprender Swahili, que é uma língua de matriz africana, eu não vou conseguir aprender ela do português para o Swahili. Eu vou somente do inglês, né, para essa língua. Online communities, né? Então nós temos ali Reddit, Quora, Facebook groups. English speakers can connect with language partners more easily. Example, join a Spanish learners group and practice with native speakers around the world. Então, existem vários grupos por aí. Reddit é um outro tipo de social media. Se vocês nunca entraram, é só assim. Eu não vou dizer. As pessoas gostam de postar histórias e outras coisinhas ali no Reddit. E fica ali. É como se fosse um fórum de discussão, tá? YouTube's podcasts, so channels like Learn French with Alexa or Easy German often explain concepts in English, which helps you understand better, ok? Então, ali você provavelmente já verá muitas pessoas dando aulas em inglês para outras línguas. Então, o seu acesso ali a materiais educativos para você aprender é muito maior. Sem contar os outros podcasts que você pode ouvir ali que tem informações interessantes também, né? Bilingual books and articles. Então, English-Spanish bilingual readers are widely available. Children's books or simplified classics like The Little Prince with side-by-side translation. Alright?
subtitles and translations. So streaming services like Netflix, Disney Plus, YouTube offer English subtitles and audio options, making it easier to watch foreign shows and learn from context. Então ali o interessante assim, né? Ele tá falando ali que ele oferece os subtítulos, né, as legendas em inglês, para que você possa, que nem eu falei, né? Eu assisti Dark em alemão. Como eu assisti ali com o meu marido, eu assisti com a legenda em português. Né? Mas, por exemplo, eu tenho assistido um seriado na Apple TV called Carême, que é sobre um chefe francês durante a época da Revolução Francesa, né, de Napoleão Bonaparte. E ao assistir em francês, né, em francês eu estou fazendo com a legenda em inglês. Por quê, cara? Porque, não sei, parece que o raciocínio, ele, pra mim, a lógica do inglês, ela é muito mais prática e fácil do que a do português. E também ajuda também para treino, né? Obviously, we have to be practicing our second language as often as possible. E se fosse ao contrário? Eu digo o seguinte: se hoje eu estivesse lá nos Estados Unidos, morando lá, com a minha filha, por exemplo, ela já falaria inglês, né, com os coleguinhas na escola, com os teachers e tal. Em casa eu já praticaria com ela o quê? O português, porque a gente também esquece a nossa língua materna, tá? Os 8 anos que eu passei lá nos Estados Unidos, eu travei bastante, eu esqueci bastante. Então vamos lá, voltando aqui, AI tools and apps. Tools like ChatGPT, Grammarly or Google Translate are often designed for English users first and work best with English input. Eu não sei vocês, mas sempre que eu vou conversar com o ChatGPT, né, conversar assim, entre aspas, né, que eu vou fazer alguma pesquisa, vou fazer alguma coisa ali, eu ponho as instruções sempre em inglês. Não sei, parece que ele me compreende mais em inglês mesmo. Então, sem contar também que é uma ferramenta maravilhosa para você praticar, tirar dúvidas, entre outras coisas. Vamos lá, why it helps? English gives you the key to global knowledge and the best tools for learning other languages. You can compare grammar explanations, translate faster, and connect with global learners. Então, o inglês, ele é ali a sua ponte para o mundo. Para quem já viveu fora, já fez um programa de exchange student, né, um exchange program, sabe que você vai conhecer pessoas do mundo inteiro. Nos meus primeiros 6 meses lá nos Estados Unidos, eu conheci coreano, eu conheci suíço, eu conheci espanhol, eu conheci gente de tudo quanto é lugar, tá certo? Dinamarquês, sueco e assim vai. Vamos lá, o próximo ponto que eu tenho aqui para vocês é a Metalinguistic Awareness. What is that? Metalinguistic awareness. So knowing more than one language helps you understand the general concepts of language structure, grammar, and usage. The metalinguistic awareness can make it easier to learn new languages because you're already familiar with language learning strategies. Então isso daqui foi o que eu falei antes para vocês. Quando eu comecei a aprender o espanhol, mesmo a gramática espanhola, que é difícil, assim como a do português, foi que eu comecei a entender melhor a gramática portuguesa. Então você já tem ali as estratégias para você conseguir entender as nuances da gramática, do que acontece, do que, né, você precisa entender. Então vamos lá. Translating ideas, not just words. So realizing that it's raining cats and dogs doesn't mean literal animals, so you look for an equivalent idiom in your target language. Helps you avoid word-for-word translation mistakes. Então, eu inverti ali, né, os números, mas o que quer dizer? Ou seja, quando a gente traduz as ideias, então isso é uma percepção metalinguística, né?
quando você consegue compreender as expressões idiomáticas, você não está traduzindo word for word. What does it mean it's raining cats and dogs? Tá chovendo gatos e cachorros? Não faz sentido, né? Mas para nós é o equivalente do tá chovendo canivete. It's raining cats and dogs. Né? Agora aqui, switching between languages, code switching, que a gente já falou ali no multitasking. A bilingual speaker knows when to say hello versus hola, depending on who they are talking to. This builds communication flexibility, key when learning more languages. Excuse me. So, understanding grammar across languages. Então, isso daqui é que eu falei com relação ao espanhol e português. In English, adjectives go before the noun, red car. But in Spanish, they usually come after. Coche rojo. Então, ali é que nem o espanhol, é que nem no português. In English, we say red car. In Spanish, we say coche rojo. Em português, carro vermelho, né? Why it matters, because you can compare and adapt easily when learning new sentence patterns, né? Então, ou seja, você trazer o adjetivo pra frente ali do substantivo não é a única vez que a gente vai fazer essas mudançazinhas no inglês, correto? E, por último, quando você tem essa percepção metalinguística, você consegue visualizar melhor os erros e corrigi-los. Então, a learner says, he go to school and thinks, wait, it should be he goes because of the third person S. That's metalinguistic awareness in action, self-correcting using language knowledge. Então, quantos de vocês já fazem isso? A partir do momento que você fala uma coisa e você errou, você, credo, não. Você já se autocorrige, você se corrige automaticamente. E é muito interessante isso quando você adquire essa percepção metalinguística, como é muito mais fácil você se corrigir e observar os seus erros. Eu, em minha fase de aprendizado, cada lição que a gente tinha que fazer, a gente tinha que entregar um essay, né? Uma redaçãozinha de até 10 linhas para o teacher corrigir. E como é que eu me corrigia? Lógico que eu continuava tendo aqueles errinhos aqui ou ali, principalmente errinhos de soletrar, né? Mas depois que eu terminava de escrever, ou qualquer outro exercício que eu fizesse, depois que eu terminava de escrever, eu lia em voz alta. Porque quando a gente ouve, a gente já tá tão acostumado, né? A gente tem muito costume de assistir filmes americanos na língua inglesa, porque não existe só filme americano, né? Tem britânico, tem australiano, tem... Então, assim, mas a gente tá tão acostumado a ouvir a língua inglesa na televisão, nas músicas, que a gente já tem uma certa percepção de como que deve soar. Então, quando a gente lê aquilo lá que a gente acabou de escrever, a gente já consegue identificar os erros. Quando a gente tem essa percepção, ao aprender uma segunda, terceira língua, esse exemplo, essa atividade, ela vem junto com a gente, porque a gente começa a entender melhor como é que funciona as outras línguas. O nosso cérebro, ele já tem mais flexibilidade e mais facilidade de aprender. Então, assim, vocês entenderam o porquê? Aprender uma segunda língua, uma terceira língua, quarta, quinta, seja lá o que for, através do inglês é mais fácil? Por quê? Porque você já tem ali no seu cérebro aquela prática do desenvolvimento de vocabulário novo, de compreensão de uma língua nova. Então, quando você vai daquela língua nova, daquela sua segunda língua para a língua nova, você não somente está praticando a sua segunda língua, como também está aprendendo uma língua nova, tá certo? Então, aqui para vocês, guys, eu tenho as sources para quem tiver interesse em entender, em buscar mais, tá?
Então, as informações, as fontes, eu tenho aqui Linguistic Similarities, Studies on Language Families and Cognates such as those found in the Science of Language by Derek Bickerton. Cognitive Skills, you can find in The Bilingual Brain by Ellen B. Bialystok, acho que é assim que fala o nome dela. Access to Resources, bom, isso daí é amplo, né, e é visível. Metalinguistic Awareness, you can find in the Handbook of Bilingualism and Multilingualism by Tej K. Bhatia and William C. Ritchie. Alright, guys, I hope you guys enjoyed my today's theme. E se Deus quiser, em nome de Jesus, eu vejo vocês na próxima quinta-feira. Alrighty? Bye bye. See you.